Já sentiu aquele friozinho na barriga, aquela vozinha interna ou aquele impulso que você não sabe explicar? Será que é só sua consciência? Ou pode ser algo muito maior? Hoje vamos desvendar juntos como você pode identificar os sinais claros de que o Espírito Santo está falando com você. Bora? Você já sentiu aquela sensação de paz interior, como se uma voz suave estivesse te guiando? Pois é, essa sensação pode muito bem ser o Espírito Santo tentando falar com você. A Bíblia tem uma história incrível que ilustra exatamente isso. Se liga só. Lembra da história do profeta Elias? Ele é um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Um cara que estava sempre em sintonia com Deus. Só que nem ele escapou de momentos de medo e dúvida. Lá em 1 Reis 19, a Bíblia conta que Elias estava fugindo para salvar sua pele. Ele tinha acabado de enfrentar os profetas de Baal e Deus tinha mostrado seu poder de uma forma impressionante. Mas mesmo assim, Elias foi ameaçado de morte pela rainha Jezabel. Imagina só, você acaba de vencer uma batalha espiritual gigantesca, vê o poder de Deus em ação e aí, do nada, uma ameaça te deixa em pânico. É basicamente o que aconteceu com Elias. Ele ficou tão apavorado que fugiu para o deserto e pediu a Deus para morrer. Sim, o grande profeta que tinha acabado de ver fogo cair do céu estava em total desespero. Elias acabou indo parar numa caverna, no Monte Horebe, completamente sozinho e desanimado. Ele estava lá, tentando entender o que estava acontecendo, quando Deus resolveu se manifestar. Só que o jeito que Deus escolheu para falar com Elias é o que torna essa história tão especial. Primeiro, veio um vento fortíssimo, capaz de despedaçar rochas. Um vento tão poderoso que você pensaria: "Ah, Deus vai aparecer aí, né?" Mas não, Deus não estava no vento. Depois veio um terremoto. A terra tremeu debaixo dos pés de Elias, mas ainda assim, Deus não estava no terremoto. Aí veio o fogo, outro sinal de poder extremo. Mas de novo, Deus não estava no fogo. E foi então que, depois de todo esse espetáculo de forças da natureza, veio uma brisa suave, um sussurro tranquilo. E adivinha? Deus estava nesse sussurro. Agora pensa comigo. Por que Deus, o Criador de todas as coisas, escolheu se manifestar para Elias numa brisa suave, depois de toda aquela demonstração de poder? A lição aqui é profunda. Deus estava ensinando a Elias, e a todos nós, que nem sempre ele vai falar conosco de maneiras grandiosas e estrondosas. Muitas vezes, ele se manifesta na calma, na quietude, na paz que sentimos em nossos corações. Esse sussurro tranquilo é um exemplo perfeito de como o Espírito Santo nos guia. Em meio ao caos da vida, nas turbulências que enfrentamos, pode ser difícil ouvir essa voz. A gente espera que Deus se manifeste de maneira óbvia, clara, talvez até com um sinal luminoso no céu. Mas a realidade é que, na maioria das vezes, Ele fala conosco de forma muito mais sutil. Quando estamos no meio de uma tempestade, seja ela emocional, espiritual ou até mesmo física, o natural é focar no barulho, na confusão ao nosso redor. Só que é exatamente nesse momento que precisamos fazer o oposto, buscar a quietude. Assim como Elias precisou sair da caverna e ouvir o sussurro para entender o que Deus queria dele, nós também precisamos nos afastar do barulho e das distrações para ouvir a direção do Espírito Santo. A Bíblia nos incentiva a buscar essa tranquilidade. Em Salmos 46:10, Deus nos diz: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Não é uma coincidência que Ele pede para nos aquietarmos antes de reconhecermos sua presença. O aquietar aqui é mais do que ficar em silêncio externo. É silenciar a nossa mente, o nosso coração, e permitir que o Espírito Santo fale. Outra passagem que reforça essa ideia é Filipenses 4:7, onde Paulo fala sobre a paz de Deus, que excede todo o entendimento e guarda nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Essa paz é um dos frutos do Espírito, Gálatas 5:22, e muitas vezes é através dela que o Espírito Santo nos guia. Quando sentimos uma paz inexplicável em relação a uma decisão ou situação, mesmo que tudo ao redor pareça caótico, pode acreditar, é o Espírito Santo te mostrando o caminho. Voltando à história de Elias, depois de ouvir o sussurro, ele recebeu de Deus a orientação que tanto precisava. Deus não apenas restaurou a coragem de Elias, mas também lhe deu instruções claras sobre o que fazer a seguir.
E assim como Elias, nós também podemos receber essa orientação quando buscamos a presença de Deus na quietude. Por isso, quando você estiver em dúvida, quando o mundo parecer um lugar barulhento demais, lembre-se da história de Elias. Deus não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo. Ele estava na brisa suave, no sussurro tranquilo. E é assim que o Espírito Santo muitas vezes fala conosco. Não na agitação, mas na calmaria, nos momentos de paz interior. Se você se encontrar em uma situação onde tudo parece caótico e confuso, tire um tempo para buscar essa quietude. Pode ser que o Espírito Santo esteja tentando te guiar através dessa tranquilidade, te mostrando que a verdadeira direção vem da paz que só Deus pode dar. Então, a dica é: fique atento aos momentos de silêncio, àquela paz interior que parece inexplicável. Se você sente essa calma, mesmo que tudo ao seu redor esteja um caos, é bem provável que o Espírito Santo esteja te guiando. E assim como Elias, quando você ouvir esse sussurro, esteja pronto para agir, porque Deus sempre tem um plano, e ele se revela para aqueles que estão dispostos a ouvir. Vamos falar de algo que provavelmente você já sentiu, mas talvez não tenha dado a devida atenção. Aquela convicção profunda, aquela certeza que parece brotar do nada. Você está prestes a tomar uma decisão ou fazer algo, e de repente sente uma inquietação ou uma paz profunda que te faz parar e pensar. Se você já passou por isso, é bem provável que tenha sido o Espírito Santo trabalhando no seu coração. A Bíblia nos ensina em João 16:8 que o Espírito Santo tem um papel fundamental na nossa vida. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Esse versículo é chave para entender como Deus nos guia. O Espírito Santo não só nos consola, como muitas vezes é conhecido, mas também nos convence, nos dá aquele toque que nos faz perceber quando estamos no caminho errado ou quando estamos fazendo a coisa certa. Vamos entender isso melhor. Sabe aquele momento em que você está prestes a fazer algo que, no fundo, você sabe que não deveria? Talvez seja uma pequena mentira, uma decisão questionável, ou até mesmo algo maior, como se envolver em um relacionamento que não é saudável. E aí, do nada, você sente um incômodo, um peso na consciência, aquela sensação de que algo não está certo. Essa inquietação é muitas vezes o Espírito Santo te alertando de que você está prestes a sair do caminho que Deus planejou para você. E o que é interessante aqui é que essa convicção não vem de uma lógica racional, como se você estivesse pesando os prós e contras. Muitas vezes é algo que vai além do raciocínio humano, uma certeza interna que te faz parar e reconsiderar suas ações. Isso é o Espírito Santo, agindo como um conselheiro interno, te guiando para o que é correto. É ele dizendo: "Ei, isso não é bom para você." Ou: "Cuidado, esse caminho vai te levar para longe de Deus." Mas a convicção do Espírito Santo não é só sobre nos afastar do pecado. Ela também nos guia para o que é justo e correto. E é aqui que entra aquela paz inexplicável que você sente quando está no caminho certo. Em Colossenses 3,15, Paulo nos instrui: "Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo." Quando o Espírito Santo nos guia, ele não apenas nos convence do erro, mas também nos dá uma paz que excede todo entendimento, como mencionado em Filipenses 4,7. Essa paz atua como um árbitro, confirmando que estamos fazendo a escolha certa. Por exemplo, você está prestes a fazer uma escolha importante na sua vida. Mudar de emprego, mudar de cidade, ou até mesmo começar um novo relacionamento. E você ora a Deus pedindo direção. Se o Espírito Santo te der uma paz profunda, mesmo que a decisão seja difícil, mesmo que envolva riscos, essa paz é um sinal de que você está no caminho certo. É o Espírito Santo dizendo: "Vai em frente, eu estou contigo." É importante entender que essa convicção profunda pode ser diferente para cada pessoa. Deus nos conhece intimamente e sabe a melhor forma de falar com cada um de nós. Para alguns pode ser uma sensação clara e direta, enquanto para outros pode ser uma percepção sutil, uma mudança interna que acontece ao longo do tempo. Outro ponto crucial é que essa convicção do Espírito Santo está sempre alinhada com a palavra de Deus. Em 2 Timóteo 3:16-17, Paulo escreve: "Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se a convicção que você sente vai contra o que a Bíblia ensina, então é hora de parar e reconsiderar, porque o Espírito Santo nunca vai nos guiar para algo que contradiz a palavra de Deus. E aí, como a gente aplica isso no dia a dia? Se você sente aquela convicção, seja ela de incômodo ou de paz, não ignore. Muitas vezes é fácil querer silenciar essa voz interior, especialmente quando estamos determinados a seguir um certo caminho. Mas o Espírito Santo está lá para nos guiar, para nos ajudar a viver uma vida que agrada a Deus e que nos leva a crescer espiritualmente. Vamos ser sinceros. Todo mundo já teve aquele momento em que sentiu que estava prestes a fazer algo errado, mas decidiu seguir em frente mesmo assim, só para depois se arrepender amargamente. Isso porque ignoramos aquela convicção, aquele aviso que o Espírito Santo colocou no nosso coração. Mas a boa notícia é que Deus é misericordioso e o Espírito Santo continua a trabalhar em nós, mesmo quando erramos. Ele nos convence do pecado não para nos condenar, mas para nos trazer de volta ao caminho certo. Agora, se você está experimentando aquela paz profunda sobre uma decisão, pode avançar com confiança. Não significa que tudo será fácil, mas significa que você está no caminho que Deus preparou para você. Confie nessa paz, porque é o Espírito Santo confirmando que você está alinhado com a vontade de Deus. Então, da próxima vez que você sentir aquela convicção, aquele incômodo ou aquela paz profunda, pare e preste atenção. Isso pode ser Deus te mostrando o caminho. Não ignore, porque o Espírito Santo está aí para te guiar, te proteger e te ajudar a viver uma vida plena e em comunhão com Deus. Sabe aquela sensação de estar lendo a Bíblia e, de repente, parece que o texto foi escrito especialmente para você? Como se as palavras saltassem da página e fossem direto para o seu coração. Isso é muito louco, mas é real. E se você já passou por isso, não foi coincidência. É o Espírito Santo falando com você. Vamos começar entendendo o porquê disso. A Bíblia, diferente de qualquer outro livro, é descrita em Hebreus 4:12 como viva e eficaz. Esse versículo diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa descrição não é apenas uma metáfora poética, é a verdade sobre como a palavra de Deus opera em nossas vidas. Quando você lê um livro comum, você absorve as informações, se diverte, aprende algo novo, mas é tudo muito superficial. Agora, com a Bíblia, a experiência é completamente diferente. Ela é inspirada por Deus. E quando o Espírito Santo está falando com você, aquelas palavras que você já leu 1000 vezes antes podem ganhar um novo significado. É como se o próprio Deus estivesse te mostrando algo novo, algo que você precisa naquele momento. Já aconteceu com você de estar passando por um problema ou buscando uma resposta, e aí de repente você lê uma passagem bíblica que parece ter sido escrita para aquele exato momento da sua vida? Isso é o Espírito Santo em ação. Ele usa a palavra de Deus para nos guiar, nos confortar e nos corrigir. A Bíblia não é um livro comum, porque ela foi inspirada pelo próprio Deus. 2 Timóteo 3:16-17 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas como isso funciona na prática? Às vezes você pode estar lendo uma passagem sobre algo completamente diferente do que está acontecendo na sua vida, mas de repente, uma palavra ou uma frase se destaca. Pode ser uma promessa de Deus que você nunca tinha percebido antes, ou uma advertência que te faz pensar 2 vezes sobre uma decisão que está prestes a tomar. Isso é a Bíblia se tornando viva para você. É a palavra de Deus falando diretamente ao seu coração. E não importa quantas vezes você já tenha lido a mesma passagem, o Espírito Santo tem o poder de trazer à tona novas revelações, conforme você cresce espiritualmente e enfrenta diferentes fases da vida. Por exemplo, você pode ter lido o Salmo 23 inúmeras vezes. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas em um momento de crise financeira ou de incerteza, essas palavras podem de repente ganhar um novo peso.
trazendo uma paz e uma confiança que você não tinha experimentado antes. Isso também acontece quando estamos em oração. Muitas vezes, pedimos a Deus por direção, por respostas, e a resposta pode vir através da palavra. Ao abrir a Bíblia e ler, pode ser que a passagem que você encontra tenha exatamente a resposta ou o encorajamento que você estava buscando. E isso não é sorte ou acaso. É o Espírito Santo usando a palavra viva de Deus para falar diretamente com você. Jesus mesmo disse que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. João 16:13. E uma das formas mais poderosas que ele faz isso é através da Escritura. A Bíblia é o manual de vida que Deus nos deu, e o Espírito Santo é o nosso guia, que nos ajuda a entender e aplicar essas verdades em nossas vidas. Agora, é importante destacar que para que isso aconteça, precisamos estar abertos e sensíveis à voz do Espírito Santo. Se lemos a Bíblia como se fosse apenas um texto qualquer, sem buscar a direção de Deus, podemos perder essas mensagens especiais que Ele tem para nós. Por isso, antes de começar a ler, é sempre uma boa prática fazer uma oração pedindo que o Espírito Santo abra seus olhos e coração para o que Deus quer te mostrar. Quando você experimenta esse tipo de conexão com a palavra de Deus, é algo que transforma a sua vida. A Bíblia deixa de ser um livro distante, antigo, e se torna uma fonte viva de sabedoria, orientação e consolo. É como se Deus estivesse falando diretamente com você, e isso é uma experiência poderosa. E aí, já passou por isso? De estar lendo a Bíblia e sentir que Deus estava falando diretamente com você? Se já, comenta aí embaixo como foi essa experiência. E se não, que tal pedir ao Espírito Santo para te guiar na próxima vez que você abrir a palavra? Você pode se surpreender com o que Deus tem a dizer. Já parou para pensar em quantas maneiras Deus pode usar para falar com a gente? Às vezes a gente pensa que Deus só fala de forma direta, tipo aquela voz forte do céu. Mas a realidade é que o Espírito Santo é super criativo e encontra formas diversas e inesperadas para nos comunicar algo importante. E quando Ele quer que a gente entenda uma mensagem, Ele realmente faz questão de deixar tudo bem claro. Uma das formas mais comuns que o Espírito Santo usa para confirmar uma mensagem é através de pessoas ao nosso redor. Sabe aquela palavra que um amigo te dá, sem nem saber o que você está passando, mas que parece ser exatamente o que você precisava ouvir? Isso não é coincidência. Muitas vezes o Espírito Santo coloca palavras na boca de alguém para nos orientar. É incrível como às vezes uma conversa despretensiosa pode trazer uma luz sobre uma situação complicada que estamos enfrentando. A Bíblia está cheia de exemplos de Deus usando outras pessoas para falar com os seus servos. Um exemplo clássico é o de Natã, que foi usado por Deus para confrontar o rei Davi após seu pecado com Batseba, segundo Samuel 12. Davi estava vivendo em pecado, e Deus usou Natã para levar a verdade até ele, de uma forma que o fez perceber o erro e se arrepender. Isso mostra que o Espírito Santo pode usar até mesmo alguém para trazer à tona o que precisamos ouvir, mesmo que não seja o que queremos ouvir. Além disso, o Espírito Santo também pode falar conosco através de uma pregação que ouvimos na igreja, na televisão ou até mesmo na internet. Quantas vezes você já foi a uma igreja ou assistiu a um vídeo e teve a sensação de que o pastor ou pregador estava falando diretamente para você? É como se ele estivesse lendo sua mente, abordando exatamente aquilo que você estava vivendo ou as dúvidas que você estava tendo. Isso é o Espírito Santo em ação, usando a pregação para confirmar aquilo que ele quer que você saiba. E não é só em ambientes religiosos que o Espírito Santo age. Ele é onipresente e pode usar qualquer meio para comunicar sua mensagem. Por exemplo, você pode estar lendo um livro, não necessariamente religioso, e de repente uma frase ou um parágrafo salta aos seus olhos, tocando profundamente seu coração. Ou talvez você esteja navegando na internet e um post, um vídeo ou até mesmo um meme fala exatamente sobre algo que você estava refletindo. Quando essas coincidências começam a se acumular, pode ter certeza que o Espírito Santo está tentando te chamar a atenção. Deus não deixa margem para dúvidas quando quer falar com a gente. Em 1 Samuel 3, vemos a história de Samuel, que era ainda um menino quando Deus começou a chamá-lo. No começo, Samuel não entendeu que era Deus quem estava falando com ele, e foi preciso que o Senhor chamasse 3 vezes, até que Samuel
com a ajuda de Eli, percebesse que era Deus. Isso mostra que mesmo que a gente não entenda de primeira, o Espírito Santo não desiste de nós. Ele vai continuar enviando a mensagem de formas diferentes até que a gente entenda. Em Mateus 18 e 16, Jesus menciona um princípio importante: para que toda questão seja confirmada pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Esse princípio pode ser aplicado também à forma como o Espírito Santo confirma suas mensagens. Quando Deus quer nos comunicar algo, Ele muitas vezes faz isso de mais de uma forma, como que nos dizendo: eu quero ter certeza de que você entendeu. Pode ser uma palavra de um amigo, seguida de uma mensagem na pregação da igreja, e depois uma frase em um livro ou um post na internet. Quando você começa a perceber essa repetição, é hora de prestar atenção. E aqui entra algo muito importante: a sensibilidade espiritual. Muitas vezes estamos tão ocupados com nossas rotinas, problemas e preocupações que não percebemos esses sinais. Por isso, é crucial buscar sempre estar em sintonia com Deus, através da oração e leitura da Bíblia, para que possamos reconhecer quando o Espírito Santo está nos falando. Em Romanos 12:2, Paulo nos exorta a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se você começar a notar que a mesma mensagem está surgindo de diferentes formas, em diferentes contextos, preste atenção. Isso pode ser o Espírito Santo tentando te guiar ou te alertar sobre algo importante. E não ignore esses sinais. Muitas vezes ficamos buscando respostas complicadas ou sinais grandiosos, quando Deus está falando de maneira simples e direta, só que em diferentes vozes. E essa é uma das maiores provas do cuidado e amor de Deus por nós. Ele sabe que somos limitados, que podemos ser teimosos ou distraídos, e ainda assim, Ele pacientemente usa diferentes formas para se comunicar, para que possamos entender a sua vontade. Não é incrível pensar que o Criador do Universo está tão interessado em nos guiar, que Ele usa todas as ferramentas à sua disposição para nos comunicar suas verdades? Portanto, da próxima vez que você receber a mesma mensagem de diferentes formas, não deixe passar despercebido. Reflita, ore e peça discernimento ao Espírito Santo para entender o que Ele está te dizendo. Deus não deixa nada ao acaso, e se Ele está te falando algo, é porque isso é importante. Fique esperto, porque o Espírito Santo está querendo que você preste atenção. Então, galera, o Espírito Santo fala sim, e Ele faz isso o tempo todo. A questão é: você está escutando? Se alguma dessas situações já aconteceu com você, comenta aqui embaixo e compartilhe a sua experiência. E claro, se esse vídeo fez sentido para você, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima!